Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará, aí depende da sua tradução, um outro consolador, um outro conselheiro, um outro encorajador, mas todos eles é o Espírito Santo, para que fique convosco, para que esteja com vocês, olhe para quem está perto de você e diga assim: não é até depois do culto, não é até amanhã, é para sempre. Então sorria, sente-se em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, eu orei ao Senhor por este tema. É a nossa primeira campanha deste ano. O ano passado Deus nos deu temas de campanha muito interessantes. Cabe sempre uma explicação pastoral aqui, né? Porque eu sei que há muitas distorções em igrejas, em especial as que são neopentecostais. O que é campanha, pastor? É um jeito novo de arrancar dinheiro do povo? Para alguns pode ser, nesta igreja não. Campanhas são um motivo, um lembrete de como e para que nós precisamos orar. Nós recebemos de Deus uma orientação, e durante a semana vamos separar um dia, um momento, ou alguns momentos na semana, para nos dedicarmos à consagração, ou seja, eu vou abdicar de comer, talvez de beber durante um período. Se for um período grande, não pare de beber. Bebida, água é importante, meu rim agradece. Mas é um período em que a gente separa o nosso corpo para um propósito espiritual. Eu deixo de comer alguma coisa para dizer para Deus: Senhor, eu lembro do teu sacrifício, o que eu estou fazendo aqui não é nada, é só impedindo que eu me distraia no momento em que eu tenho que orar ao Senhor. E aí você consagra-se a Deus em jejum e ora também. Quais são os motivos de oração que você tem para Deus? Nesta campanha, além de tudo que você vai apresentar, você vai pedir a Deus também intimidade com o Espírito Santo. Como nós vamos aprender ao longo dessas 10 semanas, o Espírito Santo é uma pessoa de Deus. Nele, junto com Jesus e Deus Pai, está o mistério da Santíssima Trindade. Santíssima Trindade que por nome, por denominação, não é citado na Bíblia. É por inferência ao texto que nós aprendemos que Deus é um Deus triuno. Não é trino, porque não são 3 deuses. É um único Deus, com 3 personalidades distintas, com 3 características que atendem a um propósito específico. O Espírito Santo é uma dessas características de Deus, mas a sua essência, a sua substância é a mesma de Deus. Nessas próximas semanas você vai entender que o Espírito Santo quer não um relacionamento de colega. O Espírito Santo não quer que você dê aquela passadinha no zap e diga: opa, bom dia, manda uma figurinha para ele, manda um videozinho. Não. O Espírito Santo quer que você liga, aquele número que a gente liga, presbítero, o 2. 2 joelhos no chão, e aí você conversa com ele. A diaconisa Rosângela lembrou aqui. E você abre-se para ele dizendo tudo o que você viveu no dia, contando todas as suas experiências, boas e ruins, porque como Jesus deixou ele ao meu e ao seu lado, nós vamos entender o que isso significa. Quer saber tudo a seu respeito. Mas pastor, Deus não é Deus onisciente, Ele não é onipresente, Ele não está conosco o tempo todo, Ele não sabe tudo o que se passa? Sabe, mas Ele te fez para a glória do nome dEle. Ele fez você para escutar o seu louvor e para ter intimidade, para que Ele te chame de amigo. É preciso que você aprenda a conversar com Ele. Oração, irmãos, não é aquela repetição vazia e decorada. Oração não são palavras maravilhosas no vernáculo do português. Oração é você se rasgar diante de um Deus que enxerga onde você nem imagina, sonda você de dentro para fora, sabe tudo o que você passou, coisas que você tem medo de dizer no espelho, mas Ele quer ouvir porque Ele é o teu Deus. Ele está aqui para te restaurar e te colocar em um novo lugar, em um novo patamar. Basta que você se abra para Ele.
Aleluia. Eu quero mergulhar com você naquilo que Jesus disse. Talvez ele não tenha dito verbalmente, porque Jesus conversava muito mais em aramaico. Mas o texto que foi escrito em João é um texto grego. E para dizer o que é o Espírito Santo, Jesus disse: eu vou e ele vos dará outro Paráclitos. O que é Paráclitos, pastor? Eu disse que se você viesse, você aprenderia. A palavra Paráclitos, o para significa junto de, ao lado de. E o kletos significa ajudador ou conselheiro. Para você nunca mais esquecer, é só lembrar de paralela. O que é paralela? Quando a gente fala assim, é aquela rua, uma rua que está ao lado. É o para acrescentado do lelos, que é próximo, né? Então lembra da rua paralela, você não esquece mais que Paráclitos é ao lado e ajudador ou guia. Isto significa, num nível mais profundo, que o Paráclitos é aquele que está constantemente ao seu lado, orientando, guiando, dirigindo e consolando. Esta é uma característica muito usada para dizer, o sistema judiciário daquela época difere um pouco do que a gente conhece hoje. A pessoa que ia com alguém que estava sendo acusado, ela ficava incentivando, encorajando a pessoa a confirmar o seu testemunho. Então era chamado de Paráclitos. É alguém que estava lá dizendo, olha, vai dar certo, fala lá com o juiz. Esse era o advogado, portanto, de defesa. Normalmente, o juiz que estava ouvindo uma reclamação de alguém, ele muitas vezes se colocava nesse papel. Quando o acusado chegava, ele dizia, quero ouvir você, conta para mim. A pessoa poderia estar meio intimidada, um pouco nervosa, ele dizia, vai lá, me conta, eu preciso saber, estão acusando você, conta a sua história, conta a sua versão. Quanta diferença do que a gente vê hoje, né? E às vezes na vida da gente é assim, a gente escuta uma versão da história, toma aquilo como verdade e sai batendo na outra pessoa. Toda história tem dois lados, mas uma só verdade. Nós, como não somos Deus, não temos a capacidade que Deus tem, precisamos sempre avaliar uma situação, ouvindo todos os lados envolvidos, podendo arrebanhar o maior número possível de informações, para então tomar uma decisão. Quem não se lembra, ou quem não leu, aquela famosa passagem de Salomão, que recebendo uma reclamação de duas mulheres, que traziam uma criança e dizia, olha, nós estávamos na minha casa, e o meu filho tendo morrido, essa mulher acabou tomando o meu para ela. E a outra disse, não, foi ela que tomou, essa criança é meu filho, foi o dela que morreu, não foi o meu. E ficava aquela acusação, e o filho de quem que era, Salomão ouviu. E com a sabedoria que Deus lhe deu, e Jesus disse que nascido de mulher, ninguém se comparou a Salomão. Salomão olhou para aquelas mulheres e disse assim, muito bem, você está dizendo que é seu filho, e você está dizendo que ele é seu filho. Vamos fazer o seguinte, corta a criança no meio. Fica uma parte para cada uma. Alguns podem achar, meu Deus, que loucura, que louco, que indecente. Só que claro, meus irmãos, que Salomão não tinha interesse de fazer isso. O que ele sabia, que na posição de rei, uma ordem dada era uma ordem cumprida, ninguém questionaria e não havia nada que alguém pudesse fazer que demoveria um rei da sua decisão, a não ser que ele tomasse graça de alguém que estava reclamando. Mas ele sabia que ao dizer aquilo, a que fosse mãe de verdade, preferia ver o filho com outra do que morto. Foi exatamente o que aconteceu. Uma das mães disse assim, tudo bem, já que não dá para ficar comigo, não vai ficar com ela. Das que se diziam mãe. A outra disse, não, entrega para ela. Deixa meu filho vivo. A sabedoria de Deus é fantástico. E a gente só aprende a tomar decisões na vida quando nós buscamos essa sabedoria.
E o Espírito Santo é uma ferramenta, um instrumento que o Senhor Jesus deixou para nos trazer para o chão, quando o extremo das emoções nos toma. Seja muito feliz ou muito triste, qualquer decisão que você tomar no extremo dessas emoções, normalmente significa problema depois. Se você toma uma decisão muito feliz, você amarra a sua palavra em alguma coisa que você não vai ter como cumprir. Você se prende a alguém que não vai ter condições de respaldar o que você está deixando para trás para ajudar. Se você toma uma decisão muito triste, você pode bater em quem não tem culpa. Você pode, no afã de arrancar o joio, acabar arrancando também o trigo. Então a Bíblia nos chama e Jesus nos orienta a termos equilíbrio. Em vários encontros, Deus chamou a pessoa que precisava de um milagre para o centro junto com Ele. Estar no centro com Jesus às vezes significa ser olhado por todo mundo, ser apontado, as pessoas cochicharem ao seu respeito. Porém, mais do que tudo, significa ser alcançado pela graça do milagre que só Deus pode entregar. Não tenha medo quando Jesus chama você para vir para o meio. Sim, você será o centro das atenções também. Mas Jesus tem algo preparado para aqueles que aceitam o desafio de não se conformarem. Aleluia. Eu queria que você pensasse no momento em que Jesus relatou estas palavras aos seus discípulos. Porque não foi em um momento qualquer. Jesus estava no cenáculo, prestes a tomar aquilo que ficou conhecido como a última ceia. O lugar onde ele, em alguns momentos depois de ter dito essas palavras, perturbou-se em espírito, diz a Bíblia, porque ele sentiu que Judas já tinha feito uma parte do serviço a que se emprestou a Satanás a fazer. Portanto, no cenáculo, às vésperas da crucificação, ele disse: eu vou deixar com vocês um encorajador, um consolador, porque tudo que eu disse que aconteceria a mim, vai acontecer. Jesus disse mais, ele disse: me furtaria eu a esse momento, dizendo: Pai, não quero mais. Não, foi para esse momento que eu vim, disse o Senhor. Mas ele estava já aconselhando as pessoas que estavam ali com ele a não se desesperarem, a não largarem tudo, a não jogarem tudo para o alto, a não deixarem a perseverança da caminhada. O relato da irmã Rosângela acerca desses dois rapazes que sofreram essa tragédia pode trazer a você um vislumbre do que é o desespero sem a presença do Espírito Santo. Uma vez que você se afasta, irmão, você não está ligado, você abriu mão de fazer parte do corpo. Lembra-se do filho pródigo? Ele foi filho até sair. O pai não foi atrás dele. O pai não mandou recados. Ele pegou o que era dele e foi embora. Quando que esse menino voltou a ser filho? Quando ele voltou para a casa do pai. E ali o pai não questionou nada. Falou: quer saber? Estava morto, agora está vivo. Estava perdido, agora foi achado. Deus está dizendo a você nessa noite que a intimidade com o Espírito Santo tem a capacidade de fazer você enxergar situações na sua vida
que você julga por mortas, perdidas, acabadas, encerradas, com um caso já marcado como sendo concluído, e concluído com uma perda. E Deus está dizendo, calma, porque a direção que eu vou dar a você permitirá que a sua oração alcance o coração de alguém que está precisando. Pode ser da sua família, pode ser um amigo, pode ser um pai, um filho, um irmão, mas Deus está dizendo, pela sua oração, eu posso fazer acontecer, basta você não parar. A perseverança é primordial para que nós possamos alcançar a promessa que vem se desdobrando ao longo da história. Que promessa é essa, pastor? De que Deus deixaria, através do sacrifício de Jesus, quando Jesus ascendesse ao Pai e tomasse o seu lugar à destra dele, alguém que estaria conosco em cada momento de aflição. A sua lágrima à noite na fronha do travesseiro não é em vão. O teu choro no chuveiro, misturando as lágrimas com a água para o seu marido, esposa, pai, mãe, filho não perceber, não é em vão. As dores que você sente de uma dificuldade, seja ela física, ou mental, ou espiritual, ou sentimental, não estão passando despercebidas. Deus, que tem para você o Consolador, garante que tudo o que você está dizendo, pensando, sentindo, está sendo guardado nas crônicas de Deus. Aí Jesus está dizendo assim, mas não me larga, não me deixa, porque essa dor pode cessar, esse momento de dificuldade pode ter um fim, basta que você entenda que eu sou o caminho. Vamos mergulhar nessa semana de oração, meus amados, para entender que nós precisamos garantir que alegremos o Espírito Santo. O Espírito Santo tem sentimentos, como eu e você temos. Lembre-se de que o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. O pecado quebrou um pouco essa imagem e semelhança. Nós acabamos ficando com essa imagem corrompida, mas nós temos uma fagulha de sentimentos que o próprio Deus abençoado tem. Desta maneira, nós precisamos entender que por causa dos sentimentos do Espírito Santo, nós precisamos de mais da presença dele e do seu consolo. Aqui no versículo 16 que lemos, nós vemos que Jesus, em sua sabedoria divina, reconheceu essa necessidade que temos. E essa necessidade agrada ao Espírito Santo quando nós a usamos. Se você se acha muito soberano, forte, não precisa aprender nada, não precisa rever conceitos, que triste para você. Porque o Espírito Santo não veio para quem já está com tudo arrumado. Ele veio para quem está bagunçado mesmo. A igreja de Laodiceia, que recebe uma carta que está lá descrita em Apocalipse, é conhecida como uma igreja que acha que não precisava de nada, não é, pastor Zaqueu? É uma igreja que acha que está tudo certo. Mas Jesus vai dizer para ela, coitada de vocês, pobre, miserável, cego e nu. Não é Nubank não, é nu mesmo. Uma igreja que estava colocando-se como alguém já salvo, que não precisava mais dispor de nenhum dos frutos ou das características do fruto do Espírito Santo. E Jesus dá um recado duro a esta igreja. Nos nossos dias que passamos nesta terra, com os ciclos que a nossa vida vai vivendo, em alguns momentos pode ser que o bolso muito cheio, a conta bancária com vários zeros depois de alguns números, e um cheque especial, nos garantem uma tranquilidade, uma facilidade, uma paz, que nós não precisamos de mais nada. Eu quero dizer a você, há um salmo que diz, uns se apegam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do nosso Deus.
Esse é o carro e o cavalo de muita gente. Dinheiro. Quando nós ouvimos uma ministração de ofertório, como a que o presbítero fez aqui, pode ser que você, dentro do seu íntimo, tenha falado assim: é dinheiro, mais uma vez falando de dinheiro. Só que quando Deus nos ensina acerca das ofertas, eu não vou falar aqui o que normalmente se fala aí fora. Os versículos falados aqui, todos eles podem ser usados como foram corretamente usados aqui pelo presbítero. Mas o que Jesus quer que você entenda é que quando você vive para Deus de uma forma tão sublime, a ponto de saber que o que você tem no bolso, na bolsa, no banco, são benesses que Ele tem te proporcionado, você não se furta a oportunidade de honrar não a Deus, mas a casa que Ele constituiu na terra para pregar a palavra. Porque nem em todo lugar você vai poder ir orar, nem em todo lugar você vai poder ir falar do amor de Deus, mas quando você se desprende para constituir a manutenção da casa de Deus, você garante que o pastor continue pregando, que a internet continue levando a voz onde ela não chega sozinha, e que nós possamos continuar falando do amor de Jesus aqui neste mesmo lugar. Entender a honra que está incutida dentro do ofertório, dentro do dízimo, é saber que essas coisas não são feitas por obrigação. Você não é obrigado a nada, meu irmão. Pastor, se eu sair daqui sem ofertar, vou debaixo de maldição? Nunca, jamais, em tempo algum. Porque o pastor não tem poder de amaldiçoar ou maldizer você em nada. Alguém uma vez foi pago para amaldiçoar Israel. Chegou na ponta do precipício para fazer. Deus trocou as palavras dele. Aí o rei que tinha comprado aquele profeta falou assim: rapaz, eu paguei você para você falar mal desse povo. Aí ele disse assim: como é que eu vou amaldiçoar quem Deus escolheu abençoar? Deus escolheu abençoar você. E ninguém pode lançar palavra alguma sobre a sua vida, porque toda maldição já foi quebrada na cruz do Calvário. Portanto, ofertar e dizimar são atos de honra. Aí sim, honra para Deus quando você dá com alegria. Em 1 Coríntios, Paulo fala: quem semeia em abundância, semeia, colhe em abundância. Quem semeia pouco, colhe pouco. Mas não é porque vocês estão fazendo barganhando alguma coisa, é porque cada um tem uma revelação de fé diferente. A fé é um dom que Deus dá, e nós vamos desenvolvendo esse dom como todos os outros. E algumas pessoas têm fé para ofertar mais, outros nem tanto. Outros queriam fazer muito, mas o que está no bolso é o pão, e pão, como você já me ouviu ensinar para você, não é para lançar na terra. Pão é para comer. O que a gente lança na terra? Semente. Então, se o que está no bolso é o pão de amanhã, leva para casa, porque ele não faz nenhum efeito aqui. Diante disso, meus amados, nós precisamos entender que neste mundo repleto de desafios, tristezas e incertezas, a promessa de Jesus de nos dar um consolador surge como um bálsamo para as nossas almas. Ele é o presente divino de um Pai generoso que concede para enfrentarmos, inclusive, essas dificuldades, de crer que dízimos e ofertas fazem a diferença. Não significa que Deus vai devolver tudo em material, não. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. As bênçãos, as janelas que Deus abre no céu, são para todas as áreas. E Deus entrega normalmente aquilo que você precisa, antes de dar o que você quer. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ninguém. Isto é uma palavra que está em 1 Coríntios 12, 3. Coloca aí, Ana, por favor. Olha para quem está perto de você e diga assim: nos momentos sombrios, o microfone falhou. O Consolador é a luz que nos leva de volta
para a palavra. Quando você está querendo desviar, o Espírito Santo dá um jeito de falar assim: faz isso não, está errado, para, não, quieto, quieto. O Espírito Santo, meu amado, é que aponta para Jesus o tempo todo. Olha o que está no texto. Por isso quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo... Isso foi uma verdade lá em Panes, quando Pedro é questionado por Jesus. Não é? Jesus pergunta: quem o povo diz que eu sou? E aí as pessoas falam, e aí Jesus olha para eles e fala: beleza, vocês são meus discípulos, vocês estão andando comigo, nós estamos lado a lado, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Porque tem gente que anda muito perto de Jesus, mas não conhece Jesus. Tem gente que não sai da igreja, mas não consegue entender uma verdade espiritual. Tem outras pessoas que vêm para Jesus hoje, e amanhã Deus começa a usar, e a gente fica olhando e fala: por que ele, não eu? Mas o quanto do Espírito Santo você permitiu que te convencesse de que Jesus é capaz de fazer o que o pastor Zaqueu relatou aqui? Eu conversava com ele, que testemunho fantástico. E aí me lembrei de um outro, de um pastor lá no Tocantins, que tendo uma festa na sua casa, as pessoas se distraíram e o neto, do tamanho do netinho da irmã Cláudia, o neto daquele pastor se afogou na piscina. Só perceberam depois de uns 5, 10 minutos. E aí o pai pulou, tirou o menino da água, chorando. Era o genro desse pastor. O pastor foi chamado pela filha: pai, fulano se afogou, socorro. E aí aquele pastor se ajoelhou no chão, olhou para o menino e fez uma oração a Deus. Disse: Senhor, eu sou tão velho, por que o Senhor não me levou no lugar do meu neto? Mas se o Senhor é o Deus que eu venho servindo todos esses anos, age com misericórdia comigo, por favor, e traz o meu neto de volta. Aquele menino, em 30 segundos, cuspiu a água que estava nos pulmões e voltou à vida para a glória de Deus. Me fugiu o nome do pastor, mas eu vou lembrar e falar para vocês no próximo culto. Mas foi um testemunho que ele contou numa convenção de obreiros, uma convenção da igreja que eu congregava em São Paulo. E ele declarou esse testemunho com lágrima nos olhos. Agora, como que essas coisas acontecem? Eu vou voltar um pouquinho em Gênesis e falar para você do relato do fruto do bem e do mal. Uma interpretação espiritual que eu dou para aquele momento, e que muitas vezes acontece conosco. Quando a gente tenta entender muito como Deus vai fazer alguma coisa, quando a gente tenta colocar muitas peças, encaixar o quebra-cabeça, ir lá naquele caça-palavra. Quem já brincou de caça-palavra? Eu sou do tempo antigo, eu gosto das revistinhas, viu? Você vai lá e procura uma palavra, e quando você acha, você... Às vezes você não acha, mas você fala: eu sei que está ali. A gente, às vezes, falta essa compreensão. Eu não estou achando, mas eu sei que está ali. Mas se você parar para tentar encaixar, não. Se fosse aqui seria mais fácil. É como se você estivesse de novo comendo o fruto daquela árvore, tentando compreender a mente de Deus e entendendo como que Ele vai fazer uma determinada promessa. Ou como que Ele pode responder a uma oração como essa desse pastor. Isso são coisas, amados, que não têm explicação. Não no mundo em que a gente consegue viver, o tangível, o palpável. Isso está acima de nós, isso é sobrenatural. Isso são coisas que quem vive do altar e para o altar consegue ir atrás, e é uma promessa que Jesus fez. Aqui neste mesmo capítulo, mais à frente, Jesus vai dizer: coisas como estas e até maiores vocês farão, porque eu estou indo. Mas o Espírito Santo está aí. Aleluia. Você chegou aqui hoje com uma petição da parte de Deus? Chegou aqui hoje com uma necessidade?
veio trazer algo para Deus e não consegue enxergar a luz no fim do túnel, deixa eu acalmar o teu coração. Não tenta ver, não. Nesses momentos, a ignorância é uma bênção. Porque não saber como Deus trabalha significa que você vai olhar para aquele caça-palavras e saber que na hora certa, aquilo que você buscava vai aparecer diante dos seus olhos, como se estivesse ali o tempo todo. Esta é a capacidade que Deus nos dá através do Espírito Santo. Ninguém pode revelar alguma coisa se Deus não der. Foi o que Jesus disse para Pedro, quando ele perguntou: quem vocês dizem que eu sou, Pedro? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: Pedro, como você é abençoado, nem carne nem sangue te revelaram isso, senão o próprio Deus que está no céu. Meu Pai te revelou, disse Jesus. Aleluia. E aqui de novo é uma confirmação da Trindade, veja, porque Jesus falou do Pai, e mais à frente, em 1 Coríntios 2:10, Paulo ensina que toda a revelação feita por Deus é feita por intermédio do Espírito Santo. Deus age com a sua vontade e libera o seu plano. Jesus veio e com o seu sacrifício colocou-nos de volta na comunhão com Deus. E o Espírito Santo é aquele que revela coisas ao nosso coração, visões, sonhos, e nos dá direção, aconselhando, consolando, para que você continue seguindo. E Ele sempre dizendo: olha para Cristo, não olha para o homem, não olha para a dificuldade, não olha nem para o pastor, a menos que ele esteja seguindo a Cristo, olha só para Cristo. Aleluia. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você pode e deve imitar o seu pastor, a sua pastora, para a glória de Deus. Eu vejo aqui gente que me imita em algumas coisas. Eu louvo a Deus por isso, porque a responsabilidade de continuar imitando quem me chamou é grande. O que você faz não é fruto da minha cabeça. O que você faz é daquilo que o Espírito Santo tem me revelado. Aleluia. E no dia que eu parar, quando você ouvir uma pregação da minha boca, e você for consultar a Bíblia e não ver aquilo, pare de me seguir, pare de me imitar. Antigamente, eu já disse isso aqui, vou repetir, a gente costumava dizer, procure as rádios, né? Quando a gente ouvia programa de rádio, a pessoa dizia assim: procure uma igreja perto da sua casa. Não dá para falar isso hoje. Hoje eu tenho que dizer: procure uma igreja perto da Bíblia. Porque o que mais tem é gente inventando moda onde não tem mais dupla caipira. O texto que o pastor Zaqueu leu aqui, no seu complemento vai falar isso, lá em Hebreus. Vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e vai alertar para tomarmos cuidado com doutrinas que são criadas, disfarçadas de alguma coisa que Deus deu, mas que quando você olha no cerne, a fundo na questão, estão desdizendo o que Jesus disse. E dessas coisas nós precisamos, fugir, escapar pela nossa vida. Eu sei que como seres humanos a gente gosta muito de ver as coisas, mas Jesus disse para Tomé: bem-aventurado quem não vê, mas crê. Você não precisa pendurar nada na porta da sua casa. Você não precisa pendurar nada na janela da sua casa. Você não precisa marcar a sua casa com nada. Jesus Cristo marcou você com o sangue dele dentro do seu coração. E de dentro para fora há transformações incríveis que já estão acontecendo. Olha para a sua vida um ano atrás. Pensa como você estava. Olha hoje como você já está na presença de Deus. Imagina o que você vai estar fazendo no próximo ano, quando você estiver aqui. Aleluia. Nós precisamos buscar a permanência do Consolador. Jesus terminou o versículo 16 dizendo: para que Ele fique conosco para sempre. Para que Ele fique com vocês para sempre. O auxílio do Espírito Santo não é momentâneo. Não é só enquanto você está dentro da igreja. A igreja é o lugar onde o teu vaso se enche de azeite. E aí você vai para o mundo como ovelhas em direção ao matadouro. É assim que a gente sai da igreja. À mercê de tudo aquilo que acontece no mundo aí fora. Mas é nesse momento que tudo aquilo que o teu
o vaso foi cheio, serve para te alimentar durante a semana até o próximo culto. Para você se lembrar, peraí, está difícil, está doendo, me bateram, mas o Espírito Santo não está largando da minha mão. Ele não está me deixando. Ele é meu consolador. Nos meus momentos de dores, foi Ele quem me trouxe um louvor, foi Ele quem me trouxe uma visita, foi Ele quem me trouxe aquele versículo, foi Ele que fez eu assistir aquele vídeo na internet. Deus está cuidando de mim. Deus usa as suas formas, Deus usa os seus meios. Não tenta entender como Deus vai fazer, só seja alvo do que Ele quer fazer. Olhe para quem está perto de você e diga: no mundo, tudo muda, menos a permanência do Consolador. Para eu terminar, para que eu possa mostrar para o Espírito Santo que eu preciso dele, que eu possa garantir a permanência do Consolador e que a promessa de Jesus continue cumprindo-se, eu preciso ver o que está no versículo 17 de João 14. O Espírito da verdade é este que Jesus prometeu, que o mundo não pode receber, porque o mundo não vê nem o conhece, mas vocês conhecem. Ele habita em vocês e estará com vocês. A paz de Deus. Lembra-se como eu disse que os irmãos da igreja primitiva se cumprimentavam? Re eirene tu Kyrion, a paz do Senhor. Esse eirene é uma paz que, na etimologia desta palavra grega, não pode ser aplicada a nenhum outro tipo de paz. É uma paz que só Deus pode dar. Cumprimenta o seu irmão com a paz do Senhor. Você está desejando para ele uma paz que excede o entendimento, que transcende a compreensão humana, que vai além da nossa capacidade emocional de entender por que antes eu estava soluçando e agora eu estou calmo. É esta paz que o Senhor tem para você quando você o conhece e reconhece que Ele habita dentro de você, e por causa desta morada, você não quer mais sujar este templo com qualquer outra coisa mundana. Mágoas não podem ter lugar em você, vícios não podem ter lugar em você, pensamentos lascivos não podem ter lugar em você. Ah, pastor, como é que eu vou ficar pensando em nada? Não. Martinho Lutero disse: você não pode impedir um pássaro de passar na sua cabeça, mas pode impedir ele de fazer um ninho aí. Os pensamentos ruins, eles vão vir, mas você olha para Deus e diz: Senhor, me dá a tua paz, manda o teu Espírito Santo. Eu repreendo este pensamento que eu tive, esta vontade que veio no meu coração, esta mágoa que não quer me largar, porque eu quero ser puro para o Senhor, alcançar a santidade, sem a qual é impossível te ver. Coloque-se de pé em nome de Jesus.